graça e paz, amém? Uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa noite. Noite que o Senhor nos tem chamado para sermos povo dele, para celebrarmos a sua presença e para estarmos na sua presença. Nós temos aqui na igreja levantado uma série que se chama Cresçamos em Tudo. E a gente vai fazer uma trajetória, pela palavra de Deus, vendo situações e episódios onde a gente percebe crescimento, porque nós acreditamos que a vontade do nosso Deus é que a gente nunca pare de crescer. Já podemos perceber que nas ministrações anteriores, desde o aniversário da igreja, desde antes, que a gente deve crescer em tudo. E no Senhor o crescimento, ele não tem limite. E um dos temas mais importantes, que inaugura o nosso crescimento em Deus e que nos chama a crescermos de fato, é salvação. Hoje eu queria trabalhar um pouco com vocês mais a respeito desse tema, salvação. A verdade é que todo mundo procura salvação, é um tema que está na boca de todo mundo. As pessoas buscam ser salvas de muitas coisas. A gente tem na própria dinâmica da vida esse termo presente em muitos ofícios, inclusive. Aqui no Brasil, quando a gente vai para a praia, a gente encontra lá quem? O salva-vidas, não é isso? O que significa isso? Que tem alguém ali para cuidar, que tem alguém ali que, se em algum momento você perder o fôlego, perder a dinâmica, se ali você passar por alguma situação diante da qual você não estava preparado, preparada, ele está ali. E é incrível que eu estava pesquisando, veio em mim uma mente assim, e eu fui pesquisar até os satanistas, e eles vão falar de salvação também. Aquele que para nós, no contexto da fé cristã, e mesmo judaica, mesmo islâmica, Satã é a figura do adversário, daquele que vem perseguir, daquele que vem destruir. No Novo Testamento, Jesus lá em João 10 vai dizer assim, o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Mas sempre eu perguntei, por que entre as pessoas que adoram Satanás, que seguem Satanás, por que elas fazem isso? Não se impressionem, mas ele também, a partir dessa religião, a salvação, tem uma salvação pregada lá. E quem, segundo um escritor chamado Aleister Crowley, em 2020 ele escreveu um texto sobre o satanismo, e ele diz que os satanistas buscam, a partir da revolta de Satanás e os seus anjos, eles buscam ser heróis, eles buscam eliminar, diz o texto, as desigualdades nos céus e estabelecer um novo reino, liderado pela prole oprimida por Deus e por suas leis. Olha para você ver, até em todo lugar que você for, até mesmo quando a gente acha que é absurdo, falar que o satanismo prega salvação ao seu modo, do seu jeito. E nosso Deus também, ele tem salvação para nos oferecer. E a salvação implica em nos dar, em nos conceder crescimento. Porque a salvação, por si mesmo, ela nos traz resgate, nos traz, como diz Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Salvação é sinônimo de vida, salvação é sinônimo de resgate, salvação é sinônimo de alguém que, olhando para a sua realidade, pôde dizer, eu fui salvo. E hoje nós vamos trabalhar um texto que está lá em Gênesis capítulo 32, que vai nos falar a respeito de salvação também. E eu vou pincelar com vocês todo o capítulo, mas eu quero ler com vocês somente o versículo 30, Gênesis 32, versículo de número 30. Gênesis capítulo 32, verso de número 30.
Gênesis 32, verso de número 30. Diz assim: aquele lugar Jacó chamou Peniel, pois disse: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. De que salvação esse homem está falando? De que salvação ele está sendo agora alcançado? Quando a gente olha, irmãos e irmãs, para esse texto e para a história de Jacó, vai dizer que ele foge de casa em certa altura da sua vida, porque o tempo todo que ali ele esteve, ele tentou tirar um direito que o irmão dele mais velho tinha, chamado direito de primogenitura, né? Eles são gêmeos, mas na cultura judaica o que nasce primeiro é o primogênito e o outro é o irmão caçula. E ele toda a sua vida ele vive, enquanto está com a sua família, tentando tomar do irmão a sua primogenitura. Ele tenta enganar, ele tenta sabotar, né? E isso causa uma grande inimizade do irmão dele para com ele. E ele foge de casa, ele vai embora, né, para outras terras, e lá fica um bom tempo. Ele vai embora e lá ele encontra o seu sogro, né? Lá ele se casa, lá ele é enganado pelo seu sogro. Ele era apaixonado, né, por uma das filhas dele, Raquel, e ele fala: eu vou trabalhar 7 anos para você, para eu poder ter a Raquel em casamento. E a gente conhece a história, né? O sogro dele faz o que ele fazia. No final dos 7 anos, o sogro, na verdade, dá outra filha chamada Lia. E aí ele depois fala assim: não, mas tudo bem, eu vou te servir mais 7 anos para que eu possa ter Raquel. E ele serve. E a história, e ele começa a prosperar. Ele prospera junto ali do seu sogro, até o momento em que ele é lembrado por Deus da promessa que havia sobre a vida dele. Havia uma promessa sobre a vida daquele homem. Ele estava vivendo longe dos propósitos de Deus. Ele estava até aquele momento lutando por sua própria vida. Ele estava até aquele momento ali procurando, né, a sua própria salvação, procurando o jeito de se salvar. E Deus então pede para que ele volte para a casa de seus pais. Só que tem um problema. Como é que ele vai ser salvo no seu irmão? Porque o irmão dele queria persegui-lo, matá-lo inclusive. E ele se dá conta disso. O texto do capítulo 32 vai dizer que enquanto ele está voltando para sua casa, ele arma algumas estratégias para que ele possa se dar bem com seu irmão, né? Num determinado momento o texto vai dizer que Jacó, ele manda alguns dos seus homens ir até a presença do irmão dele para dizer que ele estava chegando, Por quê? Porque Jacó tinha medo de que Esaú pudesse matá-lo a ele, a toda a sua família também. Irmãos e irmãs, uma das coisas pelas quais Deus quer que nós cresçamos, uma das coisas pelas quais Deus quer que nós adquiramos condição de avançar, é sobre o medo. E eu queria falar hoje sobre isso. Quem aqui nunca teve medo de alguma coisa? Só que o medo e medo da morte é outra coisa, né? É outro nível. Medo e medo daquilo que te paralisa também é muito prejudicial. Medo daquilo que você entende que vai te causar dano também é muito complicado. Só que o nosso Deus também quer nos salvar disso. E Deus tinha um propósito de salvação para a vida de Jacó, mais do que isso, não só de salvação, mas como promessa para ele. E ele conhecia muito bem isso. E a primeira coisa que eu quero destacar nessa noite é que quando nós precisamos de salvação, a gente, pelas nossas próprias forças, nós vamos em busca dela.
E a gente usa de tudo que a gente tem para poder alcançar a nossa salvação. A nossa salvação daquilo que a gente quer ser liberto, daquilo que a gente, na verdade, quer vida nova. E então, Jacó vai, mesmo obedecendo a Deus e retornando para casa, ainda tentar algumas estratégias. E a primeira delas é que ele vai orar a Deus e vai lembrar a Deus algumas coisas, algumas garantias. Quando nós pegamos, o texto, e a gente vai lá no versículo 9, quando ele está retornando, e aqui ele já fica sabendo que seu irmão virá ao seu encontro com 400 homens. E aí, mais medo ele tem ainda, porque o texto vai dizer que ele tem 2 bandos, porque ele divide seu povo em 2 bandos, e na Bíblia um bando significa um número mais ou menos entre 70 e 75 pessoas, só que o bando dele não é de homens, o bando deles é de homens, mulheres e crianças, E o que seria os 150 com ele, olhando à distância, dizendo, teu irmão está vindo após nós com 400 homens para te encontrar. Evidentemente, então, o medo dele foi para outro patamar, e ele procura se resguardar. Irmãos e irmãs, sempre quando nós estamos diante de uma situação que nos impõe, aquilo que a gente percebe que não vai dar conta mais de resolver, aquilo que a gente não vai mais, dar cabo sozinho, muitas pessoas fazem o que Jacó faz, e Jacó conhecia a Deus, e ele foi fazer o quê? Foi orar a Deus. Muitas pessoas, quando estão passando pelo aperto, pelo medo, que paralisa, pelo medo diante da situação que está vivendo, vai buscar a Deus. E aí, é o começo de um retorno e de uma salvação possível para Jacó. Mas esse caminho é um processo. Diz o texto que ele ora assim a partir do 9: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Ele lembra aqui da sua história, ele lembra aqui daquilo que ele foi criado, na fé que ele foi criado, e ele lembra na sequência: ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra, a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei o Jordão. E ele continua dizendo, e em certa altura ele diz assim: livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Olha, ele tem a mesma promessa de seus pais, ele tem a mesma promessa de seu avô. Em Abraão, foi prometido uma grande descendência, e Deus diz para Abraão: como a areia do mar, e como as estrelas do céu, se é que podes contar, assim será a tua descendência. Deus falou isso para Isaque, e agora Deus então, agora Jacó está lembrando dessas mesmas palavras que Deus falara a ele. Irmãos e irmãs, é importante o conhecimento de Deus. Eu fico pensando e olhando aí para fora, quantas pessoas que esperam passar pela dificuldade e pela dificuldade extrema para procurar a Deus, o Deus da sua salvação. Quantas pessoas aí fora, enquanto tem algum recurso, a partir de si mesmo, da sua compreensão, das suas forças, não busca resolver o problema, até que não consegue mais, até que não vê mais saída, até que é travado pelo medo, travado pelas circunstâncias que não são favoráveis, e essa pessoa, então, ela se desperta para a realidade de Deus, e como Jacó, busca no conhecimento que tem de Deus, uma saída. Eu vejo isso muito, eu já falei para vocês aqui, e desde a minha igreja, Deus, quando eu abri minha célula na minha primeira igreja,
Deus falou assim: olha, eu vou dar para você as pessoas dos bares. E eu passei a frequentar os bares. E minha célula era de pessoas vindas do alcoolismo e vindas das drogas, né? E nessa ocasião, o que eu percebia quando chegava e convidava alguém para estar na minha célula? Ele começava a falar de Jesus para mim. Ele começava a recitar versículos bíblicos para mim. Ele começava a demonstrar que ele conhecia Deus. Ele começava até a falar de promessas de Deus. Já percebeu que as pessoas, quando chegam aqui na igreja, não sei se você já foi alguma vez interceptado aí, quando estava entrando ou saindo da igreja, que alguém tem uma necessidade, vai pedir algo, ele vem já falando em nome de Deus, ele vem se apresentando em nome de Deus, ele vem falando de quando ele servia a Deus, ele vem falando assim da palavra de Deus, né, como uma maneira de se aproximar. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós também nos escondemos atrás do nosso conhecimento de Deus para buscar a nossa salvação. Mas eu quero dizer para você, nessa noite não é suficiente. Nós acreditamos que a vida com Deus e o nosso crescimento com Deus precisa partir de um encontro pessoal. Eu citei aqui na minha pregação da semana passada o exemplo que a gente pôde ver no próprio Jacó, no próprio Jó, né? Jó conhecia a Deus, ele mesmo no final chega a essa conclusão: eu conhecia apenas de ouvir falar. Então nós estamos aqui com Jacó na mesma condição. Ele está lembrando da vida, né, que teve com seu avô e com seu pai, contando para ele que Deus era bom, contando para ele que eles viviam sob uma promessa de Deus, contando para ele que essa promessa também passaria sobre ele, uma promessa de ele ser uma grande nação, uma promessa de ele ser um povo tão numeroso, a ponto de que nem a quantidade de areia do mar e nem do céu, as estrelas do céu, seria possível contar, seriam suficientes para contar a sua descendência. Era incontável, e ele se firmou nisso. Eu quero dizer, no primeiro lugar, que muitas vezes a gente quer colocar a nossa salvação em cima do nosso conhecimento acerca de Deus, mas isso não vai tirar de nós, né, aquilo que no nosso coração, na verdade, está um grande buraco, ou aquilo que na nossa vida, o momento que nós estamos vivendo, está trazendo grande desespero e grande medo. Quantas são as pessoas que quando então passam pelo seu vale da sombra da morte, ou passa pela sua dificuldade, a primeira coisa, na verdade, que elas vão fazer é se apartar de Deus, é se apartar de Deus, o que demonstra que, na verdade, essas pessoas não conhecem o Deus da salvação, porque ninguém que conhece a salvação e precisa dela vai desprezá-la. Estou errado? Ninguém que conhece a salvação e a fonte da salvação vai dizer: eu não quero. Mas muitas vezes, irmãos e irmãs, grande parte das pessoas que estão aí desigrejadas, ou que apenas recitam versículos bíblicos, ou apenas vivem, né, de uma fé herdada, ou apenas vivem de uma tradição que recebeu da família, ou cresceu na igreja ouvindo na escola dominical, nos sermões do domingo à noite, quando vem a dificuldade, quando vem o medo, quando vem aquilo que o testa mesmo, essas pessoas não têm confiança no Deus da salvação, mas vão confiar em outras coisas. A segunda tentativa de Jacó aqui nesse texto é confiar nos seus próprios recursos. Diz o texto bíblico que quando ele manda os seus representantes até seu irmão, ele vai, lá no versículo 14, o texto vai dizer que ele enviou 200 cabras e 20 bois, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Isso aqui era muita grana, era muito recurso financeiro, e ele envia para tentar aplacar, amenizar,
suavizar a realidade que ele tinha levado quando foi embora, que era de que seu irmão queria matá-lo. Eu me lembro no Novo Testamento outro texto que diz que tinha uma mulher que sofria de uma enfermidade há 12 anos. E diz o texto que ela, depois de gastar tudo o que tinha e não lhe sobrar nenhuma outra esperança de salvação e nenhum outro recurso, ela foi até Jesus. Muitas vezes a gente também age dessa maneira diante dos nossos problemas e dos nossos medos. Vem uma enfermidade, a quem você recorre primeiro? Quem você confia exatamente a sua salvação? Aqui a gente precisa tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, que com isso não estamos dizendo que você não deva procurar os profissionais da saúde, né? Você deve sim, mas no fim, quem tem a salvação em Deus nunca abre mão de estar firme nele. Por isso que nós oramos, né? Quando a gente está numa enfermidade, pequena ou grande, a gente está lá na célula, tem o nosso momento de oração, nós oramos pelos enfermos, nós levantamos o nome das pessoas que estão enfermas, porque nós cremos que tudo passa pela salvação de Deus, inclusive os instrumentais humanos e da medicina, porque nós sabemos que todas as coisas pertencem ao Senhor, inclusive a salvação. Mas muita gente que não conhece a salvação em Deus nessa hora, vai buscar os recursos. E hoje, irmãos e irmãs, quando se trata principalmente de doenças terminais, os recursos nunca são suficientes. Nunca são suficientes. Essa semana mesmo, né, eu fui com o Ideide num oftalmologista, a gente foi consultar uma coisa, apareceu outra. E uma simples cirurgia lá, né, diz que era simples, R$18 mil. Se você necessitar de uma UTI, e os planos geralmente cobrem 1 ou 2 semanas depois, vai tudo. Eu vi já acontecer com membro da igreja isso. Eu vi já pessoas, por causa de enfermidades, entregarem tudo e muito mais. Nós não damos conta. Por que vocês acham que no Novo Testamento multidões iam atrás de Jesus? Porque elas não tinham recursos, e Jesus, ao verem nele a possibilidade, a condição da sua salvação, elas andavam o que fosse preciso e faziam o que fosse preciso para ir até Jesus. Porque os bens materiais também não foram suficientes, embora Jacó usasse essa estratégia. Ele utiliza uma terceira estratégia ainda para tentar aplacar a dificuldade ou minimizar os efeitos. O texto vai dizer que em um dado momento ele pega o seu povo e o divide em 2 bandos, põe 70 para um lado e 70 para o outro, atravessa esses bandos e os coloca em direções diferentes, porque ele disse assim: se Esaú pegar um dos bandos, o outro escapa. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós aceitamos em nossa vida uma salvação pela metade, pelos meios. Muitas vezes nós aceitamos, um Jesus também pela metade, pelos meios, porque nós negociamos, a salvação apenas nos termos que nós entendemos que teremos alguma vantagem, embora muitas vezes nós busquemos, por outro lado, as nossas próprias vantagens. Nós queremos 2 seguranças, de um lado e de outro lado. Nós barganhamos com Deus uma parte, mas queremos manter as rédeas na outra parte. E nós aprendemos semana passada, se a gente não buscar o esvaziamento de si mesmo, não dá para Deus nos encher dele próprio. E afinal de contas, chega um momento que Jacó, a gente costuma dizer, cai a ficha para ele. E ao cair a ficha para Jacó, ele pega e despede, diz o texto que ele vai passar o val do Jaboque. E ele pega os 2 bandos
e os atravessa pelo vale do Jaboque e os despede, e diz o texto que ele fica no vale do Jaboque. Sabe o que significa isso? Significa que aquele vale era um tempo de travessia. Ele resolve fazer agora uma travessia. Travessia significa que agora ele resolve colocar-se diante de Deus, porque ele fica para fazer aquela travessia sozinho do vale, porque ele entendeu que agora ele precisa mesmo absolutamente de Deus em sua vida, da salvação que vem do alto, da salvação que vem de Deus. E aí, irmãos e irmãs, diz o texto que ele passa a noite toda, até amanhã, lutando com Deus. Você entende isso? O que significa que agora a gente chega no ponto essencial, lutar com Deus? Eu imagino que ele tenha colocado durante aquela noite, durante aquela luta, nas suas questões, todas as coisas e todas as estratégias e todas as ações que ele tenha feito. Pelo menos eu, quando vou estar com Deus, que eu quero uma bênção de Deus, que é o que ele buscava, que eu quero uma salvação de Deus, que é quando a gente precisa, a gente busca, a gente coloca tudo na mesa, tudo sobre a mesa. Pelo menos é assim comigo, e deve ser assim com você também. Ele passa ali uma noite inteira com Deus para resolver aquela situação dele. Ele tem medo de morte, ele usou de diversas estratégias, mas no fim ele não vê que essas estratégias serão suficientes, porque ele resolve fazer uma travessia sozinho, e durante essa travessia ele tem ali, o texto vai dizer, ele luta com um homem da parte de Deus. Não vou me manter muito nesse ponto não, porque no Antigo Testamento Deus, ele se revelava dessa maneira, a partir de aparições humanas, e então é dessa maneira que ele no fim, ele vai então naquela luta com Deus, com aquele homem que representava Deus, lidar com as suas questões. Tem pessoas que têm mais medo do que as outras, mas em alguma proporção todos nós temos. Se você me perguntar, eu tenho alguns medos que eu coloco diante de Deus, que eu falo assim, Senhor, que não me aconteça, porque se isso acontecer, eu chego até o limite de falar assim, eu acho que eu perco a minha fé, eu vou resolver do meu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Mas a gente encontra a liberdade que cada um tem com Deus, Eu com Deus sou assim, eu não mascaro as minhas situações, as minhas realidades, e Ele sabe muito bem, Diz o texto bíblico, e eu acredito, que diz que a gente não sofre tentação além do que aquela que a gente pode suportar, não é? Mas eu tenho os medos. Tem algumas situações que eu falo com Deus assim, me livra delas, porque se elas sucederem, eu tenho medo do que eu vou fazer. Outros medos não é do que eu vou fazer, outros medos é do que vai acontecer comigo, do que na verdade eu vou sofrer. Eu tenho certeza que você também tem isso. Jacó passa por o maior dos medos, o medo de morrer. Eu também, em certas circunstâncias, de certas maneiras, eu tenho medo de morrer de um ou de outro jeito. E a gente então vai colocando essas coisas para Deus. Ele tinha medo de morrer pela espada do irmão, e ele vai buscar o Senhor, ele vai fazer essa travessia do Vale do Jaboque sozinho, porque ele tinha ali que resolver com Deus aquela questão. Eu quero perguntar a você nessa noite, nós já estamos caminhando para o encerramento, quando você passa as suas dificuldades, os seus medos, e você sabe que só vai continuar crescendo, só vai continuar indo em frente, só vai avançar se você resolver aquela questão. O que você faz? Se Deus te coloca uma situação para você resolver, porque foi Deus que disse, volta aqui para a sua casa, como é que você resolve? Se Deus faz para você um desafio
que para você é uma situação complicada, porque aquilo vai mexer na ferida que você não quer mexer, como é que você faz? Bispo Deide já, não sei se ela já contou aqui essa história. Dentre as pessoas que se converteram numa das igrejas pela qual nós passamos, um casal se reconciliou com Deus, o esposo traía a esposa, e ele foi no encontro com Deus, resolveu, assim que ele resolveu, ela já sabia, né? Então eles estavam em crise, e ele falou assim: olha, eu quero mostrar para você que eu mudei, e confessou diante da igreja, e ali houve todo um concerto, e Deus abençoou aquela casa, nós cremos. Mas sabe o que aconteceu logo depois? A menina, que foi uma das amantes do marido, apareceu na igreja e foi para a célula de uma das nossas células. Aí o que aconteceu? Ela que disse ter seu problema resolvido, não estava resolvido, ele veio à tona. Porque resolver pessoalmente é uma coisa, agora resolver cara a cara, diante do fato e da situação, é diferente, ou não é? É diferente. E aí o que ela fez? Se revoltou. Chegou para a pastora que a supervisionava, ela já era uma líder de criança, e fala assim: não tem jeito, eu não admito essa situação, eu não sei lidar com isso, eu vou deixar a igreja, né? E voltou toda a situação, e ela voltou com todas as querelas com o seu esposo, e ela sentiu de novo toda a carga da traição em sua vida, e fomos lidando, e aí ela fez a pergunta, ela fez a questão: e agora? Se ela ficar, eu não fico. Aí a bispa, na ocasião, a pastora falou para ela assim: ó, se você colocar para Deus, escolhe ela ou eu, o que você acha que vai acontecer? Deus morreu por você e não morreu por ela? Irmãos e irmãs, foi o Valdo Jaboque daquela mulher, de verdade, porque a questão bateu na porta com força, porque ela teve que viver cara a cara aquela situação. Agora ali ela estava lutando com Deus, agora ali ela estava lidando com o seu problema de verdade, agora ali não era a distância não, agora ali não era só o pedido de perdão do marido não, agora ali não era só aquele momento, né, emocional de decisão na igreja não, agora ali era para valer. Quando ela viu o seu problema diante dela, é a mesma coisa quando Jacó ficou sabendo que seu irmão estava vindo para estar diante dele com 400 homens, a coisa muda, a situação muda, e nessa hora, agora a pergunta que eu te faço: onde está o Deus da sua salvação? Como você lidará com isso, diante do Deus que você diz que é o seu Salvador, diante de Jesus que você diz que entregou a sua vida a Ele, diante de Jesus que você disse e canta como Paulo: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Quando lhe faltar o que lhe é mais caro nesse mundo, como você vai buscar a sua salvação diante dessa situação? Eu quero dizer para você, Deus tinha um conserto, e Deus queria que Jacó crescesse, mas Jacó não cresceria, Jacó não seria aquele homem que viveria a promessa de Deus fugido, Jacó não seria aquele homem que viveria a promessa de Deus tendo um caráter trapaceiro, Jacó não seria aquele homem que viveria a promessa de Deus não crendo a partir da sua própria experiência com Deus, que aquilo era fato, que aquilo era verdade. Então ele luta com Deus por causa dessa situação. Eu quero dizer para você que é preciso que a gente tome coragem de levar para Deus aquelas coisas que estão em nosso coração, que não temos coragem de lidar com elas. Eu quero dizer para você nessa noite que você tem a oportunidade de lidar com aquilo que te faz mal na presença de Deus, que te envergonha, inclusive diante da presença de Deus, mas Deus quer tratar isso na sua vida, porque Ele quer que você vença, Ele quer que você cresça diante dessa situação, como Ele esteve levando Jacó a estar com Ele. E isso nos custa. Por isso que tem muita gente que desiste e para pelo caminho, porque tem custo. Além de passar a noite toda e alta madrugada, quando já está de manhã, o homem está dizendo: deixa eu ir embora, me solta.
deixa eu ir embora. Mas Jacó, ele tinha colocado uma coisa no seu coração: agora chega, vou resolver de uma vez por todas o meu medo, vou resolver de uma vez por todas o meu problema. Eu preciso encarar meu irmão, e eu não posso chegar lá como eu estou, eu não posso querer barganhar outras coisas, como se essas coisas fosse resolver o meu problema com ele, que eu sei que não vai. Então, irmãos e irmãs, diz que ele brigou com aquele homem, representante de Deus, até amanhã, e o homem, chegou uma hora que o acertou na coxa e deslocou, deslocou a sua coxa, e a partir daquele dia ele carregava o sinal daquela luta com Deus na sua carne, que ele passou a ser um homem manco da perna. Mas sabe como é que termina essa história? Olha o que diz o versículo 30 do capítulo 32 de Gênesis. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Eu quero perguntar a você nessa noite: sua vida está salva mesmo? Deus quer que você cresça. Eu quero perguntar: o que te aflige? O que tem tirado a salvação da sua vida? O que você enfrenta que na hora do vamos ver, você não consegue ver Deus face a face? Você não consegue ver o próximo? O que há ainda na sua vida que te trava, que te segura, que te prende? Qual medo você carrega? Faça a escolha de Jacó. Não deixe seus recursos e nem o conhecimento de Deus impedir uma experiência profunda sua com Deus. Mas é um processo que pode durar. Mas ele não desistiu, ele não parou, ele perseverou, ele não escondeu de Deus as questões, ele tratou com o Senhor tudo. E isso, irmãos e irmãs, é uma das maneiras de nós nos salvarmos. Coloque para Deus as questões que ainda te afligem. Faça como Paulo, insista com Deus, até que você tenha dele a resposta, ainda que seja não. Paulo, certa vez: Senhor, tu sabes que eu tenho esse espinho na carne que me atormenta, que me prejudica, faz alguma coisa. E Deus falou: não, porque é quando você se sente fraco, é que você vê o meu poder se aperfeiçoar em você. A gente não sabe o que é, ele não expôs para nós, mas ele lutou com Deus e teve uma resposta de Deus, e ele disse: tá bom, Senhor, tá resolvido, é isso mesmo. Eu termino dizendo para você então, de fato, que eu tenho algumas coisas que eu ainda trato com Deus e que Ele tem me dado não. É difícil, é complicado, não é bom. E eu estou tratando com Ele até o dia de eu me ver por convencido, porque eu ainda em algumas coisas não estou, mas estou lutando com Ele. E eu quero chegar ao dia em que, diante dessas questões, eu possa dizer, como Jacó: vi Deus face a face no meu problema, vi Deus face a face na minha questão, na minha peleja, vi Deus face a face naquilo que me atormentava, me tirava alegria, naquilo que eu ainda não resolvi. A minha vida foi salva. A minha vida foi salva. Que a sua travessia, meu irmão e minha irmã, porque eu sei que você tem, seja feita com coragem, mas na presença de Deus. Que o seu vale que você precisa ainda atravessar, não desista de Deus, mas vá ter com Ele, abra o coração, e ainda que Ele te deixe com algum sinal, alguma marca pela vida que não seja tão boa aos olhos, mas você vai poder terminar como ele dizendo: para ele ter visto Deus face a face valeu a pena, para ele encontrar ali a convicção de que a vida dele estava salva, o fez romper e ir ao encontro do seu irmão e fazer o que era preciso
para restabelecer e reconciliar-se com seu irmão. E é isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite. Jesus disse finalmente: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Vale a pena viver a abundância da vida com Jesus, mas para isso muitas vezes a gente tem que encarar a nossa travessia que a gente ainda não fez. Qual a travessia que você ainda não fez e que hoje impede que você cresça? Qual a travessia na fé que você ainda não fez, que você sabe que precisa fazer para avançar? Deus está dizendo: volte e faça. Não siga sem resolver isso. Não siga sem resolver comigo até a gente chegar no final disso. Feche os olhos, irmãos e irmãs. Quero convidar o Davi, ele vai estar